como eu falei, eu comecei tudo isso há muito tempo, né? E no início aqui no Brasil só tinha eu fazendo, quer dizer, não vou dizer que eu era a única hipnóloga, porque tinham outros hipnólogos e outras sociedades. Tinha o Dr. Silvio Lago, que a Dona Irene Gran que usava, tinha aqui a Apex em São Paulo, né, que também tinha hipnólogo fazendo tudo isso, mas eu sou a primeira hipnóloga aqui no Brasil que era psicóloga, tá? Então isso fez uma diferença. Qual é a diferença que eu percebi? Quando eu entrei, inclusive lá no grupo da Irene Gran, que é onde eu mais acompanhei de perto vários abduzidos e contatados, né, é que os ufólogos pegavam o abduzido, né, isso fora o MILEB lá dos militares que também fazem, mas para tirar informação, tá? E não para cuidar dele que estava com uma mente traumatizada, tá? Era só a hipnose, não era para curar o trauma, era para pegar a informação da abdução, né? Então eles puxavam aquelas informações todas e se depois o coitado ficava fora da realidade, desiste, esse caso não é real, ele é maluco, tá? Fora o fato que ainda acontecia uma segunda coisa, para saber que uma abdução era real, o casal se separava. Se o casal não se separasse, a abdução não era real, porque se tivessem levado a mulher ou levado o homem, o outro não acompanhou a expansão da consciência. Então, esse não acompanhamento, que até no filme feito pelo Peer, do Dr. John Mack, chamado Taken, não, é o Touched, Taken é do Spielberg, Touched, mostra isso, mostra o casal e a dificuldade de um entender o outro, do momento que o outro de repente expandiu a consciência, tá? Quando eu entro, eu começo a harmonizar isso e começo a me preocupar em cuidar da pessoa traumatizada e não de tirar as informações do abduzido. Então, na minha consciência, que eu também tinha passado por alguma experiência, eu tinha que ajudar todo mundo, eu tinha que acabar com a dor daquela gente toda, né? Então, no meu primeiro ano, tá, a quantidade de abduzidos e de pessoas que eu regredi foi muita coisa e tinha mais abdução que contato, tá? Muita coisa mesmo. Inclusive abdução totalmente inconsciente que eu não acreditava. Que o Buddy Hopkins, quando eu li o primeiro livro dele, em que ele falava disso, eu pensei como a maioria de um leigo pensa. Ele está projetando coisa na mente daquele abduzido, porque eu ainda não conhecia as pesquisas, não conhecia nada disso. Eu estava lá no início, eu não jogava nada fora, botava na prateleira o que eu não acreditava, mas botava minhas dúvidas, eu era bastante cética. Tanto que o meu primeiro livro é de questionamento, tá? Eu vou questionando, porque eu também não sabia o que era, tá? E na verdade, num dos capítulos, quase no final, quando eu faço uma pergunta, quase que eu usei destruição, porque era muito sofrimento e muita dor. Tanto que o Jacques Vallée, que é um dos grandes pensadores da ufologia, escreveu um livro chamado Os Mensageiros da Decepção, tá? Porque a maioria dos abduzidos naquela época estavam muito quase depressivos, que é a chamada morte para o nascimento do outro ser. Eles estavam todos passando por isso, ou a noite escura da alma de São João da Cruz, né? Eles estariam passando por esse momento de transformação, né? E realmente era muita dor, né? E depois eu vou fazer também pesquisa na Argentina e finalmente 8 anos que eu vou passar em Portugal. Então, e o fenômeno vai se modificando ou o fenômeno tem características diferentes. Então, como é que você faz essa pesquisa? É pela consistência dos relatos, tá? Então, como eu falei daquele padrão, você vai juntando as similaridades, vamos dizer assim, nos relatos, para poder construir
alguma coisa possível de estar acontecendo, né? Então, aqui no Brasil já existia muita história dos greys todos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não. Eu encontrava muito pouco grey aqui, tá? Eram raríssimos os greys. Os seres eram um pouco diferentes, na maioria tinham uns seres muito altos, com uma pele clara, quase parecendo porcelana, tá? E tinha alguns reptilianos quando era próximo de caverna, e foi uma das coisas que ficou muito clara em Harvard, que os seres podem mudar de forma, tá? Eu tinha casos aqui em que eles mostravam essa possibilidade da mudança de forma, né? Então nós estávamos lidando também com um fenômeno que usava a realidade virtual, né? Além de todo um controle na nossa mente. Então muito difícil da gente saber o que é verdade e o que não é, no meio de toda essas histórias ou esses relatos. Portugal foi bastante importante, porque em Portugal eu vou encontrar só reptilianos. Em Portugal não encontrei nenhum abduzido que não visse um reptiliano. Agora, você tem que considerar que Portugal já era chamado pelos romanos de Ophiusa, o país das serpentes. Então, a tradição portuguesa, a serpente é um ser inteligente, um ser sábio, não tem uma conotação ruim, né? E nós temos até no nosso brasão da independência, no cetro, né, do Império do Brasil, nós temos o dragão, né, da família dos répteis aí, né? Então Portugal basicamente foi isso, mas não um réptil como maléfico, um réptil que teria fazendo um trabalho, ou como muito abduzido em Portugal me trazia, como se eles tivessem errado alguma coisa no passado, estariam tentando corrigir agora, tá? Então havia uma consistência dos relatos nesse sentido, tá? E eram muito semelhantes, inclusive os desenhos que me faziam, tá? E não era, e o mais interessante para mim lá é que não era ninguém vindo de grupos de ufologia. Isso brotava no consultório, eu fazendo uma regressão de alguma outra coisa. Teve um dia que eu regredi uma de manhã, ela viu o réptil, fez o desenho dos olhos, tudo do réptil para mim. Eu guardei o papel. Quando foi de tarde, eu estava com outro paciente, que eu faço a regressão, entra uma outra situação com o réptil, e ela me desenha e eu ponho os dois juntos, eram iguais, no mesmo dia, dentro do consultório. Então, para mim, isso foi uma experiência bastante importante, né? E também uma coisa que eu começo a observar, que não se falava, havia muito aqui no Brasil a história de confederação intergaláctica, nós somos protegidos, não somos abduzidos, tá? E eu começo a encontrar abduções por baixo de relatos bonitos de contato, tá? Então, que o contato estava ali quase como uma screen memory, quer dizer, era uma memória de fachada, mas que na verdade estava acontecendo alguma outra coisa por baixo. Então, que havia muito mais abdução do que sequer imaginávamos, tá? Inconscientes, inclusive. E outra coisa que eu começo a perceber, que vem também numa consistência dos relatos, uma coisa que não se falava, porque quando se falava de grey, ou de experiência, ou de abdução, era só com esses serizinhos, né, com garrinha, fazendo experimentos, as pessoas traumatizadas. Eu começo a perceber seres altos, bonitos, messiânicos, quase mestres, dentro da mesma nave. Tá? E esses seres dando a explicação. Tá? Bom, o que é tudo isso? Na verdade, nós não sabemos. Nós só sabemos que acontece, que é real. Tá? O que é, como o Dr. John Mack dizia, que realidade é essa? Não sabemos. Em Harvard ficou muito claro que o fenômeno se passa em duas realidades. Na nossa e no mundo imaginal, que não é um mundo de fantasia, é um mundo também material. Tá? Então, a ciência teria que ter um tipo de método que pudesse abranger as duas realidades.
Quando eu fiz a minha pesquisa com as ondas cerebrais, aquele registro, foi quando eu finalmente consegui perceber que mesmo que o fenômeno se passasse numa outra realidade ou numa outra frequência, ele ia passar pela minha matéria física. Então, se ele passava pela minha matéria física e pelo meu cérebro, ele ia deixar um registro. Então, eu poderia pelo menos pegar esse registro, já que eu não posso registrar a outra parte, que nós não temos ainda equipamentos para isso. E o Dr. John Mack, quando ele vai morrer e vai ser atropelado na Inglaterra, ele estava elaborando um livro para tentar um método para pegar um fenômeno que se passava em duas realidades. Nessa época em que eu pesquisei, que tinha muito relato de abdução no Brasil, eu trabalhei em São Paulo, no Rio e São Paulo, tá? E aqui em São Paulo teve uma moça, uma senhora muito distinta, muito educada, inclusive, que estava na casa dela. Ela viu uma luz, e quando ela viu uma luz, vinha como um raio, deixava marcas nela, de queimadura. E essa queimadura, eu tive muitos casos com isso, tá? Era uma queimadura que escurece naquela época, hoje em dia eu não tenho visto mais isso. Escurecia a pele, tá? Depois descascava e não deixava marca, e nem doía, tá? Mas tinha todo o aspecto de queimadura, né? E ela tinha muito medo disso, tanto medo que nem saía de casa. E eu, para poder atendê-la, eu fui levada à casa dela a primeira vez. Depois que nós fizemos a primeira regressão, a primeira vez que ela fez isso comigo, ela perdeu o medo. Inclusive passou aí quando a gente fazia palestras ou reuniões, e finalmente fomos fazer, ela admitiu que se fizesse uma regressão nela com um registro dos elétrons na cabeça e uma câmera filmando, tá? Eu tenho esse registro, né? E nesse momento ela está me relatando, né, que os seres a levavam para um espaço onde tinham pirâmides, tá? E ela estava nesse espaço de pirâmides, quando ela tenta fugir, porque ela sempre tentava fugir dos seres, né? E um ser a segura por aqui, com as duas mãos, tá? Do momento que ela faz isso, aparece na pele dela, no registro, na hora, duas marcas de queimadura, né? Bom, aí vem a pergunta. Ela revivificava, e quando a gente revivifica na hipnose, você sofre aqui no presente a queimadura, ou que seja do passado, da memória que você está revivendo, tá? Quer dizer, até onde aquela queimadura foi porque ela reviveu uma memória de alguma coisa que tinha acontecido com ela realmente, né? Ou ela tinha desenvolvido poderes paranormais e se auto-queimou. Quer dizer, essa resposta a gente não tem. Quer dizer, aparentemente foi um reviver de uma memória, tá? Até porque ela tinha outros relatos e outras vivências, não foi apenas aquela. Mas isso é para mostrar a dificuldade da pesquisa, quando envolve fenômenos paranormais e fenômenos que são extraordinários, né? Tem muita coisa sobre fenômenos paranormais e muita coisa inexplicável até hoje, né?